E aí galera, beleza? História descomplicada, estamos chegando aí com o primeiro vídeo. O pessoal pediu para eu gravar aí, já vem pedindo há algum tempo e eu fiquei enrolando. E aí a gente chegou agora nessa reta final do Enem aí e falou: não, professor, dá umas dicas aí pra gente, para poder ver como é que faz aí. Então a gente está criando o canal agora, nosso primeiro vídeo. Contamos com vocês aí para ir assistindo, dar o like aí, der sugestão. Coloca suas sugestões aí embaixo aí pra gente aí. Manda se tiver alguma dica, se quiser saber sobre outro tema aí, fala, não, explica aí pra gente aí. Agora também vai ter final de ano aí, é uma reta final aí, quarto bimestre pra quem tá pendurado aí, né? Então essa é a hora de aproveitar. Mas a nossa ideia central hoje é o quê? É esse vídeo aqui pra gente gravar sobre o Enem, sobre isso aí que o pessoal fala, e agora como é que eu vou fazer? A minha vida acaba agora e eu vou arrancar meus cabelos, pior eu, né, que não tem cabelo, como é que eu vou fazer, né? Então assim, já no final, nessa reta final, é a hora de você o quê? Desacelerar. Não adianta você chegar agora, tá faltando poucos dias, 48, 72 horas, você vai falar, e agora? Vou aprender matemática, trigonometria? Não vai, meu amigo, não vai. Chega uma hora que o seu cérebro já tá ali no limite. Você estudou muito, agora calma. Se você não estudou, reza, né? Só vai poder fazer é rezar. Mas é importante de ter algumas dicas. E as nossas dicas aí, principalmente, é o quê? Você estudou, se preparou, tem um ano que você vem se preparando, vem nessa batalha aí, árdua aí, dia a dia, e agora é hora de você diminuir essa adrenalina aí. E a primeira dica é o quê? É você se preparar, descansar, durma. É importante você dormir bem, é você dormir mais cedo, se organiza, dorme mais cedo, descansa. No dia da sua prova, deixa tudo pronto na véspera, a roupa que você vai usar, a caneta preta em tubo transparente, guarda ela, a sua identidade, põe ali do lado, seu cartão de acesso, veja onde é a escola antes. Se você não tem como ir porque é longe, pega o mapa, veja com alguém como você chega. Se for de ônibus, sai mais cedo, 2, 3, 4 horas, sai de madrugada. O importante é você chegar na hora da prova. E aí, se prepara, se organiza e tenha calma. O nosso vídeo aqui do História Descomplicada é para quê? Para te dar uma dica. E aí pediram uma dica em relação à história. História tem muitas coisas que podem cair aí. Mas tem alguns temas que são sempre importantes, que é o quê? Intolerância religiosa, esses ataques bomba aí de homem-bomba que tem, divisão, refugiado, então tem muita coisa. E aí tem uma coisa que eu acho importante falar, que é sempre o quê? São os regimes de extrema-direita, são os regimes totalitários. E aí, olha a dica que eu vou dar para vocês aí. Aproveita que essa é de graça, hein? Não tô cobrando não, só deixa seu like aí depois. A dica é o quê? É de você saber as características dos regimes totalitários. Regimes fascistas e nazistas, que é o quê? Mussolini na Itália e o Hitler na Alemanha. E são o quê? São ideias centrais de quê? De nacionalismo, de extrema direita. E essas ideias de extrema direita, ela está sempre presente nas sociedades. E aí a gente tem que ter sempre isso em mente. Aí você fala, mas como que eu vou saber se caiu alguma coisa de totalitarismo? Como que eu vou saber se vai cair algo? Se cair, se perguntar uma ideia, ou se for para escrever alguma coisa sobre um regime de extrema direita, de um nazismo, de um fascismo, se eles fizerem uma correlação entre atentados bomba, né? Vamos supor que cai alguma coisa lá, e sobre o atentado da Al-Qaeda, alguma coisa, tem a ver com regime totalitarista, com regime de extrema direita, e aí você vai ter que ter essas ideias. É você saber como que funciona, é você ter uma noção do que é um regime totalitarista, do que como que você identifica isso. Então eu vou dar umas dicas para você, já que você já está revisando, já está nessa fase final, e uma forma de você aprender, para você ler na prova e falar, professor Pedro falou lá do regime totalitarista. Então você vai ter uma ideia de como que é essa extrema-direita. E aí você vai poder se adequar, vai ler a questão e vai falar, olha, é isso. Então, se o totalitarismo é isso e ele me fala tal coisa sobre o atentado bomba, eles não são uma questão de totalitarismo, não é uma questão de extrema-direita. Ele é o quê? Ele é um fanático religioso, é um aspecto religioso, tem uma outra conotação. Então você tem que ter uma noção aí entre essas guerras civis que há, por conta de divisão de territórios, que é uma coisa que é muito comum ultimamente, e algo sobre a intolerância religiosa. Então você tem que saber isso, o que é uma extrema-direita, o que é uma intolerância religiosa. Pois bem, aí nós devemos ver o quê? Em relação a esses regimes do nazismo e do fascismo, eles possuem algumas características comuns. Uma característica principal que a gente tem entre todas elas, como eu já falei até inclusive agora há pouco, é o quê? O totalitarismo.
O totalitarismo é o quê? É uma ideia totalitária, que é o poder centralizado na mão de um ditador, onde ele concentra todo esse poder, né? Igual aconteceu com o Hitler na Alemanha, que ele tinha uma ideia de uma raça ariana, de uma raça pura, e ele tinha esse totalitarismo, ele queria todo o poder concentrado nele, o Führer, né? E ele tinha esse poder concentrado nas mãos dele. E aí ele não abria isso, como acontecia também com Mussolini na Itália, no fascismo. Eles tinham um totalitarismo concentrado nas mãos dele. Juntamente com esse totalitarismo, eles tinham o quê? Um autoritarismo. O que era esse autoritarismo? Era o quê? Era a imposição da vontade, ou seja, era o poder concentrado na mão de cada um deles e eles exerciam essa força. Eles tinham esse poder, essa autonomia, esse autoritarismo para quê? Para pressionar os outros, seja por convicções filosóficas, né, e pelo poder que eles tinham físico, né, militar. A intolerância ela marca muito esses períodos aí do totalitarismo, porque quando eles tinham uma intolerância, era uma intolerância religiosa, uma intolerância racial, como aconteceu na Alemanha, né, por serem judeus, por terem um aspecto contra os judeus, contra os negros, contra quem fossem diferentes, eles tinham essa ideia de quê? De uma intolerância. Então eles tinham uma intolerância muito grande. E aí uma coisa que é importante também, eles tinham algo além do normal, que é o chamado nacionalismo. Eles tinham um nacionalismo exacerbado, ou seja, um nacionalismo muito forte. Eles tinham uma identificação muito grande com o aspecto da Itália, de ser um país centralizado, que ele tinha ali aquele nacionalismo extremamente forte, que era um regime de extrema direita, ou seja, era extremamente nacionalista. E o nazismo, ele tinha essa ideia também com Hitler de quê? De nacionalismo, que eles iam formar um terceiro Reich, o terceiro reino, e aí ele tinha raça pura, ele queria juntar ali. Então, o nacionalismo era muito forte nesse período. E aí, uma coisa que ele impõe muito forte era o quê? O anticomunismo. Tanto na Itália quanto na Alemanha, eles batiam forte para quê? Contra o comunismo. Porque eles diziam que o comunismo era uma grande ameaça. Então era um regime que ele tinha contra o anticomunismo. E aí, para poder manter isso aí, dessas bases todas que eu já falei, eles tinham algo que era muito importante, que era o quê? A extrema militarização. Eles eram extremamente militarizados. Para que tudo isso pudesse funcionar, eles tinham exércitos fortes. Eram exércitos que eram países extremamente militarizados. E através dessa extrema militarização, eles faziam o quê? Eles exerciam uma pressão sobre o povo. E aí todos ficavam dominados, tinham aquele medo, aquela ideia que eles implantavam lá. E aí, em cima de tudo isso, tem algo que era importante, que somente entre quem cultivava aquele movimento, quem acreditava nesses movimentos totalitários, sabiam que funcionava, que era o quê? O romantismo. Então, o que acontece? Eles buscavam o quê? Era uma ideia romântica, que para eles era o melhor sistema, que todos estavam felizes, pregava aquela ideia de que era algo bonito, algo romântico, que era um sistema de governo ideal. Mas o nazismo e o fascismo foram extremamente violentos. Prova disso são a quantidade de mortandade que aconteceu durante o regime do nazismo na Alemanha. Então por aí a gente já tira a quantidade de situações que aconteceram aí. E aí você vê o seguinte, lembra? Vamos repassar os tópicos que eu falei aqui? Nós temos totalitarismo, autoritarismo, intolerância, nacionalismo, autoritarismo, militarismo e romantismo. Vamos revisar? Eu sempre falo que é isso aqui, ó. É a chamada tainá muito romântica. Por quê? Olha aqui. Totalitarismo, autoritarismo, intolerância, anticomunismo, militarismo e romantismo. Tá vendo aqui, ó? É isso aqui. Vai te ajudar a decorar. Chega lá, vai falar quais são as características do regime totalitário. Ou então, se você estiver fazendo a prova, surgir alguma coisa sobre totalitário, extrema-direita, narcisismo, nazismo. Aí você vai lembrar o quê? Quais são as ideias que são de quê? Desses regimes totalitários. Aí lembra dessa frasinha aí que é para te ajudar na sua revisão aí da prova? Fala, o professor Pedro falou lá. É uma frasinha simples. Tainá muito romântica. São as iniciais aí, ó. Lembra elas aqui, ó. Tá passando embaixo. Grava ela aí na sua prova.
lembra ali, anota ali no cantinho ali, e você vai lembrar essas características, e aí você consegue resumir esses dois períodos. Sabendo as características deles, fica muito mais fácil para você decorar, beleza? Então, a nossa ideia é isso aí. Aprendeu, estudou, revisa, pega essas dicas aí, pega a dica de história, da História Descomplicada, pega de outros canais aí do YouTube aí, dá uma revisada, veja como fica mais fácil para você, e aí, meu amigo, boa sorte para você, beleza? Esse é o nosso primeiro vídeo, depois a gente vai voltar com outras gravações, com outros vídeos aí, sobre outros temas, mas a nossa ideia é o quê? É poder te dar esse momento aí de você ter um descanso, de ter uma revisão, de dar uma oportunidade aí, beleza? Outra coisa, deixa seu like aí, curte aí o nosso vídeo aí, se inscreve no canal aí, a gente está começando agora, beleza? Contamos com vocês aí, um abraço, até o próximo vídeo.